Então, gente, boa tarde, tudo bom com vocês? Espero que sim. Olha só, a gente vai retomar agora as aulas de propriedades coligativas e a gente vai finalizar, né, essas propriedades. A gente tinha estudado, né, na outra aula a pressão de vapor, né, e a partir do entendimento de pressão de vapor, agora a gente pode falar de propriedades coligativas. A gente vai ver o que acontece quando tu adiciona um soluto, né, não volátil a um solvente. O que acontece com a pressão de vapor dele, tá? E a partir disso, o que acontece com outras propriedades, com o ponto de ebulição, que a gente vai ver, né? Ponto de fusão, a gente vai ver também a osmose, né? Então a gente vai analisar o que acontece aí, que é as chamadas propriedades coligativas. Tudo bom? Então, galera, segue aí para o slide, tá bom? Vou passar aqui para o slide que eu compartilhei com vocês. E a gente vai falar sobre esses compostos, tá bom? Propriedades coligativas, aí eu vou recapitular algumas coisas, tá? A gente vai ser bem mais rápido, bem mais direto. E as definições, né? O que são propriedades coligativas? A gente definiu, estuda algumas propriedades físico-químicas de um solvente puro quando um soluto não volátil é adicionado. Olha só que interessante essa parte aqui que eu vou até grifar. Quando ele fala assim, ó, soluto, deixar aqui grifado, ó, soluto não volátil é adicionado. O que vocês acham? O que é um soluto não volátil, tá bom? Primeiro ele fala assim, ó, que estuda as propriedades físico-químicas de um solvente puro, tá? Então imagina água pura, tá? E depois, quando um soluto não volátil é adicionado, né? E o que seria esse soluto não volátil? O que é que vocês acham? Tá? Soluto não volátil? Oi? Eu perguntei. Né? A ideia é isso aqui, ó. Soluto você já sabe o que é, né? Quando a gente tem uma solução, deixa eu colocar aqui, ó. A gente, para ter uma solução, a gente precisa ter um solvente, não é isso? E a gente precisa ter o soluto. Tranquilo? O solvente tá aqui, ó, o solvente puro. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. A água, tá? A água sendo o nosso solvente, beleza? Então, é um solvente puro se tiver somente ela. Imagina lá que tu pega uma colher de sal, tá? Pega uma colherzinha de sal e adiciona aqui dentro, ó, NaCl. Então, o NaCl é o teu soluto, não é isso? Ó? Ele vai ser dissolvido pelo solvente. Então, tá aqui o soluto. E aí, ele fala que as propriedades coligativas é quando tu adiciona esse soluto não volátil. Olha só. Esse soluto aqui, ele tem que ser especificamente não volátil. Aí eu perguntei para vocês, galera, o que é um soluto não volátil, né? A ideia é essa. O soluto a gente sabe que é aquilo que dissolve no solvente, né? Não volátil é o quê? O que seria para vocês não volátil? A ideia é essa. Oi? O óleo? Assim, o óleo ele não é volátil, né? Ele não passa diretamente para o estado gasoso com a facilidade, tá? Se tu pegar o óleo e o álcool, quem é mais volátil, no caso? O álcool, né? O álcool a temperatura ambiente, ele passa rapidamente para o estado gasoso. Quando eu falo não volátil, eu falo de compostos que eles não têm facilidade, né, para passar para o estado gasoso a temperatura ambiente. Exemplo, o NaCl. O NaCl, que é o cloreto de sódio, se tu deixar ele lá exposto em um recipiente a temperatura ambiente, ele vai sair do estado sólido para o estado gasoso? Naturalmente, a temperatura ambiente? Não, né? Então,
Se ele não passa para o estado gasoso com facilidade, então ele é um soluto não volátil, beleza? Então, um soluto não volátil é aquele composto que tem dificuldade de passar para o estado gasoso ou não passa para o estado gasoso a uma temperatura ambiente, tá bom? A ideia é essa. Ah, se eu colocar um soluto volátil, professor, não dá certo, tá? Essas propriedades elas não serão observadas. E eu vou explicar quais são elas. Então, o primeiro detalhe é esse aí que eu queria deixar bem claro. E a gente vai passar aqui para outros. Quais são essas propriedades, professor? São essas aqui, ó. Tonoscopia, que a gente vai falar lá que está relacionado à pressão de vapor, tá? Abaixamento da pressão de vapor. Vou definir cada um, tá? Separadamente, mas só mostrando aqui para vocês. Crioscopia, que está relacionado com o que a gente chama lá ponto de congelamento. Ponto de congelamento, tá? Ou ponto de fusão. E a ebulioscopia, né? Que está relacionado aqui com o ponto de ebulição. Ponto de ebulição do teu composto. E a osmose, que a gente vai falar lá um pouco de osmose, que aí a gente explica o que é osmose, tá bom? Fica aí a dica. Então, vamos pegar cada uma dessas separadamente e estudar. Primeiro vamos pegar aqui a tonoscopia. Desculpa, pressão máxima de vapor, a gente já discutiu isso aqui, né? Que quando você tem um composto, você deixa esse sistema fechado, você vai observar que os gases, né, que vão evaporando, eles vão ficar presos aqui na parte superior, e a gente tem um aumento da pressão de vapor, né? E quando a velocidade da evaporação é igual à velocidade da condensação, a gente tem um equilíbrio dinâmico, e nesse equilíbrio dinâmico a gente tem o que a gente chama pressão máxima de vapor, né? Quando os vapores eles entram em equilíbrio com os gases, gerando uma pressão interna dentro do sistema, tá? E isso vai acontecer quando? Quando a velocidade de evaporação ela for igual à velocidade de condensação. E nesse processo, como é um processo dinâmico, aonde essas moléculas aqui que estão em estado gasoso, elas passam também para o estado líquido, as velocidades delas se equivalem, né? Nesse momento a gente chega no equilíbrio dinâmico, tá? E nesse equilíbrio dinâmico a gente chama de pressão máxima de vapor. Eu já expliquei isso para vocês nas outras aulas, então eu vou só passar aqui. Então, a gente falou também os fatores que vão afetar essa pressão máxima de vapor, que aí eu falei a natureza do reagente e também falei de temperatura. Quando eu falei lá da natureza do reagente, eu falei o seguinte para vocês, ó. Se a gente tem a água, o álcool etílico, quem tem maior facilidade de passar para o estado gasoso? Aí vocês vão dizer assim, professor, o que tem maior facilidade de passar para o estado gasoso, certamente vai ser o álcool. O álcool etílico, ele é mais volátil, tá? Então, o álcool etílico aqui, ele é mais volátil do que a água. Consequentemente, o álcool etílico, por ser mais volátil, né, ele vai apresentar a pressão máxima de vapor maior. Aí vocês vão dizer, professor, mas por que ela é mais volátil? Aí eu vou falar para vocês que está relacionado essa volatilidade, que a gente já discutiu isso também, com as forças, escrever aqui, ó, as forças intermoleculares. São as forças de atração entre as moléculas. Aqui, se a gente for imaginar, deixa eu botar aqui uma outra coisa só para imaginar aqui, ó, duas moléculas aqui, ó. Tá? Duas bolinhas, ela tem interação uma com a outra. Só que aqui, a interação dessas duas moléculas de água é maior do que essa. Então, a força intermolecular da molécula, né, do álcool, ela é menor. Como ela é menor, então ela é mais volátil do que a outra. Beleza? Então, era a primeira coisa, né, a natureza do reagente, que interfere aí na pressão máxima de vapor. Aí a conclusão, quanto mais volátil o composto, maior a pressão de vapor. Que é o que está escrito aqui, tá bom? E o segundo item que a gente falou, o segundo fator,
seria a temperatura, não é isso? Ó? Aí eu vou até desenhar isso aqui para vocês. Imagina só, mesmo solvente, a água. Só que em uma está a 10 graus Celsius, a outra está a 100 graus Celsius. Aí a perguntinha que eu pergunto aí, ó. Qual dos recipientes irá apresentar maior pressão máxima de vapor? A 10 graus Celsius ou a 60? Vocês lembram lá? Quem é que vai apresentar maior pressão de vapor? O que vocês acham aí? Exato, porque aqui as moléculas, eu vou ter uma maior quantidade de moléculas, né, no estado gasoso. Então vai exercer uma pressão maior no meu recipiente. Então, a ideia é, quanto maior a temperatura, maior será a pressão de vapor, tá bom? Ou seja, o recipiente de 60 graus Celsius apresenta a pressão máxima de vapor maior do que a de 10 graus Celsius. Então, é sempre um comparativo, beleza? É sempre um comparativo. Olha só uma perguntinha aqui, casca de banana, que eu já vi uma vez caindo nas provas. Imagina só, eu vou desenhar aqui de forma bem arcaica, tá? Dois recipientes, vou colocar aqui. Dois recipientes, dois sistemas, tá? Tamanhos diferentes, eu desenhei aqui tamanhos diferentes. Aí aqui, galera, eu tenho uma pequena quantidade de líquido, sei lá, bota água aqui, eu tenho 10 ml de água aqui. Nesse outro aqui, eu tenho uma quantidade maior de água, vou botar aqui, ó, 50 ml, tá bom? Aí eu pergunto para vocês o seguinte, eu falo para vocês, ó, que ambas são água e ambas estão à mesma temperatura. Ambas estão a 22 graus Celsius, tá? Não tem diferença na temperatura. E aí eu pergunto para vocês, a pressão de vapor vai ser maior no sistema 1 ou no sistema 2? O que é que vocês acham? Sistema... galera, já botou aqui no 2. Alguém acha que é no 1? Ou vocês concordam que é no 2? Ou também pode fazer, professor, não é no 1 nem no 2. Também pode ser assim também. O que é que vocês acham? Só um respondeu. O pessoal está participando hoje pouco. Opa, 1, 2, beleza. Melhor. Galera, ó, olha só. Quais são os fatores que afetam a pressão de vapor? Listei lá para vocês. Natureza do reagente. Tenham isso em mente, ó. Natureza do reagente. Então vamos avaliar aí. Aqui eu tenho água, beleza? E aqui eu também tenho água. Então a natureza do reagente não vai interferir em nada aqui. O outro fator que eu falei para vocês que ia interferir é a temperatura. Se você analisar os dois sistemas, a temperatura em ambos está a 22 graus Celsius. Ou seja, a temperatura é a mesma. Então a temperatura também não vai interferir em nada. O que vocês estão analisando aí é o volume. O volume está diferente, né? Um volume aqui é 10, aqui é 50, os recipientes são diferentes. Mas o que eu falei para vocês, os fatores que afetam é somente a natureza do reagente e a temperatura. Não importa se tem 1 ml, se tem 50 ml, se está em um recipiente maior ou um menor, não importa, tá bom? A pressão de vapor, nesses dois casos aqui, ó, a pressão de vapor, tanto desse aqui como desse aqui, é igual, ó, chama P1 e PV2. Então, não importa, porque a temperatura e o reagente é o mesmo, né? O solvente é o mesmo. Então, não tem interferência nenhuma. Fica a dica para vocês, tá? Pode cair na provinha de vocês uma questão parecida aí. Então, vou passar aqui. Agora sim, agora a gente vai falar sobre pressão máxima, sobre as propriedades coligativas. E a primeira propriedade coligativa aí é a tonoscopia. Beleza? Vamos entender o que é a tonoscopia. Imagina só, o solvente puro, ele vai evaporar, né, o material, e se eu fechar ele, vai gerar uma pressão de vapor, tá? Mas se eu pegar esse solvente puro, tá, e adicionar a ele um soluto não
volátil. A ideia é essa. Olha só. Oi. É tonoscopia. Tá tonoscópia, né? Bora lá, galera. Ó. Tá esse acento aqui, né? Mas besteira isso aí. Na aula de química não vai estar relacionado a isso. E vamos lá. Então eu coloco um soluto não volátil. Exemplo, vamos botar aqui, que é mais fácil para a gente visualizar. Imagina que aqui é a água, tá bom? A água tem uma pressão de vapor X. Só que aí eu venho e coloco um soluto não volátil. Coloco aqui o cloreto de sódio, o NaCl, tá bom? O que vai acontecer com a pressão máxima de vapor? O que vai acontecer com esses gases? Eles vão aumentar ou eles vão diminuir? O que vocês acham? Por que vai diminuir? O que vocês acham? Por que vai diminuir? Tá certo, vai diminuir. O sódio, ele serve como uma barreira, né? Ele vai ficar uma parte dele aqui segurando a água, então ele vai impedir que essa água passe para o estado gasoso. Consequentemente, a pressão de vapor diminui. É exatamente isso, ó. A tonoscopia, ela vai diminuir, ó. Ela estuda o abaixamento da pressão máxima de vapor quando o soluto não volátil é adicionado ao solvente puro. Quer ver um exemplo? Se você pegar a água e deixar ela fervendo lá a água, né? Aí quando ela estiver fervendo, você pegar uma colher de sal e jogar dentro dela, ela vai ficar, se você observar, a fervura da água ela diminui até aí depois você vai ver que ela vai começar novamente a ferver. O pessoal que por exemplo, prepara café, quando você está lá com a água fervendo, aí o método tradicional, né? O pessoal coloca o café dentro da água. Aí você percebe que para de ferver, aí depois que começa a ferver novamente, aí você vai e coa o café, né? Porque o soluto ele faz com que isso aconteça, tá? A pressão máxima de vapor ela diminui. E aí tem essas consequências. Oi? Aham. Mas é porque ele cria uma barreira quando os gases estão saindo, então ela acaba arrastando. Mas o açúcar é um soluto não volátil, tá bom? Ele é um soluto não volátil. Então, a ideia é a seguinte, ó, a tonoscopia existe. Não sei se eu coloquei aqui para aí. Oi? Opa, peraí. Ó, não volátil é que a temperatura ambiente ele não evapora, tá bom? Quando eu falo não volátil, eu estou dizendo que a temperatura ambiente ele não passa para o estado gasoso. A ideia é essa, tá? Não volátil não passa para o estado gasoso, beleza? Então, o soluto não volátil ele não vai passar para o estado gasoso à temperatura ambiente. A ideia é essa. Volátil quer dizer que ele passa para o estado gasoso à temperatura ambiente. Beleza? Ok, então. Então, toda vez que eu adiciono um soluto, né, em um solvente, a primeira coisa que eu observo é que a sua pressão máxima de vapor ela diminui. Como falaram assim, ó, porque o soluto ele vai ficar aqui, ó, uma parte do soluto vai ficar aqui e a água vai querer sair, então ele cria uma barreira física ou uma barreira química também. Ele se liga às moléculas de água, então ele dificulta
a passagem desse composto para o estado gasoso. E outra, por que ele tem que ser não volátil? Porque se ele for volátil, então ele passa para o estado gasoso. Então ele vai aumentar a pressão de vapor, entendeu? Então ele tem que ser não volátil justamente para impedir a água passar para o estado gasoso e, consequentemente, diminuir a pressão de vapor. Existe uma equação, que aí eu não vou trabalhar com vocês, tá? Existe uma equação que relaciona, tá, o soluto com a diminuição da pressão de vapor, que é uma equação que é a equação de Raoult que a gente fala, tá? Que a pressão de vapor final ela é igual à pressão de vapor inicial multiplicado pela fração molar do soluto, tá? Essa equaçãozinha aqui, ela é utilizada, tá, justamente para definir qual vai ser a pressão de vapor final. Tipo, se tu coloca 10 gramas de NaCl, tu vai ter um valor final de pressão de vapor. Agora, se tu coloca, em vez de 10 gramas, tu colocar 20 gramas de NaCl, tu vai ter um outro valor, beleza? E a questão aqui é a seguinte, ó. A pressão de vapor ela vai diminuir de acordo com a quantidade de soluto que tu vai adicionar lá. Se tu adiciona uma pequena quantidade, vai abaixar pouco. Se tu adiciona uma grande quantidade, vai abaixar muito. E tem uma equação, tá? Existe uma equação, né, que relaciona justamente isso, né? Ele vai te dizer, ó, se tu colocar tanta quantidade, tu tem como prever qual vai ser a pressão de vapor final, tá? Que é justamente essa equaçãozinha aqui que eu estou mostrando para vocês, que é a lei de Raoult. Aí você já me pergunta assim, professor, a gente vai usar ela para fazer alguns cálculos? Aí eu vou fazer, não, galera, a gente não vai fazer isso. Por quê? Porque se a gente for pensar em vestibulares, né, o Enem ele não cobra esse tipo de questão. Eu nunca vi ele cobrando esse tipo de questão. Mas eu posso abrir um espaço depois para a gente resolver questões que exigem esse tipo de equações, tá? Mas, oi. Eu vou. No final da aula eu converso com vocês sobre isso, tá bom? Que aí eu também passo para vocês essa ideia. Mas me lembra no final da aula. Então, a primeira cronoloscopia é isso. O que você tem que entender? Adicionou o soluto, baixou a pressão de vapor. Quanto mais soluto você adicionar, mais você vai baixar a pressão máxima de vapor. Então, a ideia é essa, beleza? E vamos para outra, então. Entendeu essa aqui? Vamos para a crioscopia, tá? Então, professor, o que é crioscopia? A crioscopia ela vai estudar o abaixamento da temperatura de congelamento do solvente quando é adicionado um soluto não volátil. Aí você vai assim, como assim, professor? Como é que é esse negócio aí? Um exemplo prático disso aí, tá? Se você, nos países que tem a temperatura abaixo de 0 graus Celsius, tá? Vou pegar aqui o Canadá. Canadá, né? Em determinadas regiões a temperatura chega abaixo de 0 graus Celsius. E o gelo que é formado nas pistas, né, nas ruas e nas calçadas, o que o pessoal faz para derreter esse gelo? O que vocês acham? O que o pessoal coloca para derreter o gelo? Sal. Entende? A galera coloca sal. Por que, professor? O pessoal vai colocar sal? O que tem a ver aí? Porque a crioscopia ela vai estudar justamente o abaixamento, ó, o abaixamento da temperatura de congelamento. Vamos pegar água que é mais comum pra gente, tá? Se você pegar aqui... Exato. Por que ele vai derreter? Vou explicar. Professor, a água. Qual é o ponto de congelamento da água, galera? 0 graus Celsius, beleza. Chegar a 0 graus Celsius, a água ela vai congelar, tá? A água, eu estou falando aqui, é água pura. Agora, se tu pega lá a água, tá bom? E tu coloca sal de cozinha, NaCl, tu vai ver que a temperatura agora ela vai congelar abaixo de 0 graus Celsius. Aí você vai dizer assim, mas qual vai ser a temperatura agora, professor?
Aí eu vou dizer assim, depende da quantidade de sal que tu adiciona. Se tu adicionar uma grande concentração de NaCl, a temperatura ela vai despencar, ela vai baixar cada vez mais, entende? Então, quanto mais sal tu adicionar, menor vai ser a temperatura de congelamento da água. Em vez de ser 0 graus Celsius, ela pode chegar a menos 5 graus Celsius. Pode chegar a menos 8 graus Celsius. Entendeu? Depende da quantidade de sal que tu adiciona. Fala. Uhum. Isso. Porque ele vai interferir na densidade da água. Tá bom? A solução de NaCl, se tu for observar, a densidade ela vai aumentar. Porque o volume vai ser o mesmo. Se tu for pegar a equação de densidade, densidade é massa sobre volume, tá bom? O volume ele vai ser constante, beleza? Só que a massa, quando tu está adicionando o NaCl, a massa vai aumentar. Se tu pega um número grande e divide pelo valor constante, tu vai ter uma densidade maior, tá? Então, se tu aumenta a densidade, se tu aumenta a massa e mantém o volume constante, tu aumenta a densidade. Então, quanto mais denso, né, o corpo flutua. Tem uma experiência bem simples que a galera faz, tipo, pega uma vasilha com água, aí coloca um ovo. Aí o ovo afunda. Aí tu vai adicionando aqui dentro o NaCl, aí tu vai ver que depois de um tempo o ovo vai flutuar. Por quê? Porque tu alterou a densidade da água, tá? Tu aumentou a densidade da água adicionando sal nela. O esquema é esse. Tem... Oi. O menos denso sempre fica na parte superior e o mais denso na parte inferior, tá? Então, galera, o que acontece, ó? Quando tu adiciona o soluto, se você colocar o açúcar na água, a temperatura de congelamento dele vai baixar? Vai baixar. Do mesmo jeito do NaCl, vai depender o quê? Da quantidade de soluto que tu vai adicionar. Aí você, porque coloca o açúcar? Não, por que não coloca o açúcar, por exemplo, no lugar do sal? Porque é mais barato colocar o sal, não é isso? E aqui gera uns problemas. Nesses países que a galera taca sal no asfalto, tem um problema chamado de corrosão, que a gente vai trabalhar lá em eletroquímica, né? Os materiais, os carros, se tu for ver, ele tá todo enferrujado por baixo, né? Mas é uma alternativa. O pessoal cria tanto gelo nas calçadas que o pessoal tem que tacar sal, senão não sai de casa. Entende? Então, o pessoal faz muito, tipo... Eu já vi uma galera meio louca pegar um cubo de gelo. Não estou incentivando vocês fazerem isso, pelo amor de Deus, tá? O pessoal pega um cubo de gelo aqui, aí coloca na mão, depois taca sal. NaCl. Cuidado. Não façam isso, porque queima. Oi. Ah. Exato. Ó, a queimadura pelo frio é até controverso, né? Mas a queimadura pelo frio ela é pior do que a queimadura pelo fogo. Aí, assim, professor, como assim? É uma temperatura tão baixa que ele mata as células, né? Ele vai matar as células, fica roxo, necrosado. O pessoal, tipo, que vai para uns países ou subir o Monte Everest, que é muito frio, se você não tiver uma roupa adequada, você perde dedo, você perde os dedos dos pés, das mãos, entendeu? As extremidades são a parte que tipo, o corpo percebe que está muito frio e ele vai fazer assim, vou pegar o sangue e vou colocar nos órgãos vitais. Aí coloca lá no coração, no pulmão, no cérebro, mas as extremidades que você não precisa, ele tira. Então esfria bastante e a pessoa acaba perdendo essas partes, né? Então tem que ter cuidado com isso. Uma utilização prática disso aqui, galera, ó, tipo, é, a gente acha o calor ruim, o frio é pior, viu? Tenham certeza disso. O frio é bem pior do que o calor, cara. Bem pior mesmo. Muito complicado.
Ah, deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. O que o pessoal faz também? Tipo, se tiver em um local, já fiz isso, né? A gente, na época que eu andava por aí, tinha umas casas de praia que a gente saía. Aí tava com a galera lá, aí compramos cerveja. Aí a cerveja tudo quente, né? Aí tinha um isopor lá. Aí os meninos estavam com o gelo pra colocar lá, né, as cervejas. Imagina só, então, o isopor aqui, colocar as cervejas pra esfriar, né? Aí, não, hoje em dia não, já foi, né? Um tempo de balada. Aí a galera pegou e falou assim: cara, a cerveja tá tudo quente, vai demorar porque só. E os meninos doidos pra beber. Aí eu falei assim: pega lá o isopor. O menino pegou o isopor, aí eu traz o sal. A gente trouxe o sal, fizemos uma camada inicial aqui de gelo. Aí eu coloquei o sal, em torno de 20% da massa aqui do sal. Depois coloquei outra camada aqui de gelo e botei a cerveja. Vedei aqui, ó. Contei 5 minutos. Aí eu pode tirar, galera. A galera tirou as cervejas, né? Tava geladinha, cara. Tava pedrando já. Por quê? Justamente utilizando esses conceitos, entendeu? Mas como vocês podem fazer isso para tomar refrigerante, né? Se todo mundo é de menor, não estou incentivando ninguém a beber, tá? Deixar isso claro. Pode, pro pai, pro tio, né? Mais velho, pode falar. Dá certo isso aqui, tá bom? O pessoal coloca álcool também aqui. Eu já vi o pessoal colocando álcool, tá? Não aconselho porque álcool é inflamável, mas sal e gelo dá certo. Então, é isso. Oi? Hoje em dia não, hoje em dia mais não. Mas antigamente sim. Então, foi lá, crioscopia, a gente falou sobre crioscopia, tá? Fica a dica, toda vez que eu adicionar um soluto em uma água, ou em um solvente, perdão, o que vai acontecer com a temperatura de congelamento? Ela vai aumentar ou ela vai diminuir, galera? Opa, diminui, tá? Sempre ela vai diminuir, tá? Toda vez que você adicionar o soluto em um solvente puro, a temperatura de congelamento dele vai diminuir. Vai diminuir quanto, professor? Vai depender da quantidade de soluto que tu vai adicionar, tá bom? Existe uma equação para isso? Existe, tá? Existe uma equaçãozinha, que é essa equação aqui, deixa eu escrever, ó. A variação... Isso. Uhum. A, a variação de temperatura, ela vai ser isso aqui, ó. A equaçãozinha é essa aqui, que é a variação de temperatura, tá? Existe esse Kc, que é a constante crioscópica. Cada material vai ter uma constante, tá? Vou escrever aqui, crioscópica. E esse W aqui a gente chama de molaridade. Não, é molalidade. É um conceito antigo que se tinha, tá? Que em vez de volume coloca massa. Mas aí a gente não vai calcular, tá bom? Vou dizer para vocês, a gente não vai fazer essa, não vai nesse momento, vou voltar aqui. A gente não vai calcular essas equações, tá? Porque aí vai desprender algumas coisas e tal. O que você tem que entender é a parte conceitual. A parte de cálculo a gente vai deixar um pouco aí de lado. E eventualmente eu pego uma ou outra questão para a gente discutir isso, tá bom? Que não é muito cobrado, por isso que eu estou desapegando um pouco dessas equações. Então, vamos lá, vamos passar. Tem um outro conceito, que aí é um conceito interessante também, que é chamado ebulioscopia, né? Ebule vem de ebulição, né? Ó. Estuda o aumento da temperatura de ebulição do solvente. Olha que interessante. Quando é adicionado um soluto não volátil. Se você for analisar, ó, eu vou fazer uma escala aqui de temperatura, só para a gente relacionar isso aqui que vai ficar legal, para a gente visualizar. Qual é a temperatura de congelamento da água? Vocês me falaram lá que é 0 graus Celsius, né? Ó, então imagina que... Opa, vou colocar para o outro lado que fica melhor para escrever isso.
0 graus Celsius. Qual é a temperatura de ebulição da água, galera? A água começa a ferver a que temperatura? 100, beleza, 100 graus Celsius. Então, o que a gente viu lá na crioscopia? Que quando a gente adiciona um soluto não volátil à solução, a gente percebe que a temperatura de congelamento ela diminui, não é isso? Ó? Ela vai diminuir aqui, ó. Então tu aumenta a faixa. E a ebuloscopia, quando tu adiciona um soluto não volátil, ela vai acontecer o que com ela? Ó? Ela vai aumentar. Olha só que louco. Então, quando tu pega a água pura, ela tem essa faixa, essa temperatura de 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Só que quando tu adiciona um soluto, a temperatura de congelamento diminui, né? Ó, a temperatura de congelamento diminui e a temperatura de ebulição aumenta. Então você aumenta essa escala. Isso é interessante, ó. Então algumas vezes você pode utilizar isso a seu favor. A bilioscopia estuda o aumento da temperatura de ebulição do solvente quando é adicionado um soluto não volátil. Exatamente, ó. Então ela vai estudar o aumento, galera. Vai aumentar a temperatura de ebulição. Como assim, professor? Imagina lá, tem uma panelinha, água, né, e a outra aqui água mais sal. Se você for ver, quem é que vai ferver inicialmente? Quem vai ferver primeiro? Com água ou com água e sal? Se você colocar ao mesmo tempo. A água, porque a água aqui ela vai ferver, ó, a 100 graus Celsius, ela vai começar a ferver. Aqui não. Aqui ela vai ser acima de 100 graus Celsius, né? Vai ser maior do que 100 graus Celsius. Então, quando tu for fazer qualquer... Deixa eu ver aqui. Eu gosto de macarrão, né? Eu faço macarrão. Então, o que eu faço? Deixo a água ferver. Depois que a água ferve, eu coloco o sal. Depois que eu adiciono o macarrão. Porque se eu deixar a água com sal já, eu vou gastar mais combustível, porque eu vou demorar mais temperatura a temperatura vai aumentar mais, né? Ela vai ter que ultrapassar 100 graus Celsius. Então, para você economizar até a questão de gás, né, é interessante você cozinhar somente inicialmente a água depois que você adiciona o teu soluto, tá? Porque se tu misturar os dois, tu vai ter um tempo maior, consequentemente tu vai gastar mais gás, né? Então tu vai ter uma economia, né? Se você for imaginar isso em um ano, dá uma economia até interessante. Jailson aqui é culinária também, né? Tenho que fazer as minhas coisas aqui em casa. Sei que eu não posto minhas fotos, mas eu faço uns pratos aqui, depois eu passo para vocês as minhas receitas. Então, galera, olha só. A água aqui vai ferver a 100 graus Celsius, né? E aqui ela vai ferver a uma temperatura superior a 100 graus Celsius, devido justamente ao que a gente está falando, tá? Toda vez que tu adicionar um soluto a um solvente não volátil, a água ela vai ferver a uma temperatura, ou o teu solvente ele vai evaporar a uma temperatura bem maior. Então o ponto de ebulição do teu solvente ele vai ser afetado, tá bom? Dúvidas em relação a isso, galera? A Shelly tá falando, nem mostra. Tá, eu vou fazer um Instagram só de receitas de Jailson, tá bom? Vou mostrar lá meu lado Masterchef. Oi? Opa! Podia ser, podia lá dar um curso lá de mostrar um pouco dos meus lotes aqui. Eu faço um miojo, cara, cê é louco. 3 minutinhos tá pronto. Tô brincando, nem de miojo eu gosto. Mas vamos lá. Né? Não, eu não gosto de miojo, não tô zoando, mas às vezes quando eu tô inspirado eu faço uns pratos legais, tá? Faço uns pratos legais. Camarão, putz, maio, modesta parte, eu gosto. Opa, é bom. Galera, vamos pro último tópico aqui, tá? Último não, tem mais. Eu tava falando isso aqui, ó. Qual é o mecanismo do processo de ebulição, né? A gente viu que para formar a água começar a ferver, precisa gerar as bolhas, né? Que são aquelas bolhas, né? Eu tenho uma pressão externa do ambiente e tenho uma pressão de vapor, né?
A bolha ela só vai ser formada quando a pressão externa, né, a pressão do ambiente, ela for igual à pressão de vapor. Foi isso que eu falei para vocês, né? Ó. Quando essas pressões elas forem iguais, né, a pressão máxima de vapor for igual à pressão externa, eu vou ter o ponto de ebulição. Né? É quando ocorre a pressão externa se iguala à pressão máxima de vapor, eu começo a perceber, né, o solvente lá, ele entrar em ebulição. No caso da água, se ela estiver pura, isso vai acontecer a 100 graus Celsius. Tá? Então, a 100 graus Celsius, a pressão máxima de vapor é igual à pressão externa, então a água começa a ferver. E essa bolha, ela não é estourada, né? Ela se mantém, então, aquele processo. Quando eu adiciono o soluto à solução, tá bom? Quando eu adiciono o soluto lá à solução, eu ia falar osmose. Quando eu adiciono o soluto à solução, eu altero essa pressão máxima de vapor, eu diminuo ela. Como eu diminuo, eu vou precisar de uma temperatura maior para essa pressão máxima de máxima de vapor se igualar à pressão externa, para aí a água começar a ferver. Por isso que a temperatura ela sempre vai ser maior, né? A temperatura de ebulição ela sempre vai ser maior. Aí a bolinha lá vai sair, tá? A ideia é essa. Então, deixei esse desenhozinho aí para ilustrar o que eu queria dizer. Deixa eu ver o horário aqui. Por último, galera, e não menos importante, eu vou falar sobre a osmose, tá? Vocês sabem o que é osmose? Parece doença, né? Acho que vocês viram em algum momento em biologia, talvez. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês alguns exemplos. O que é? Osmose é um fenômeno de passagem do solvente de um meio mais diluído para um meio mais concentrado, por meio de uma membrana semipermeável. Então, deixa eu destrinchar isso aqui com vocês. Então, assim, é um fenômeno de passagem de solvente de um meio mais diluído para um meio mais concentrado. Olha só. Quando você pega um perfume, né, e coloca no ambiente, ele vai sair, a tendência dele é o quê? É se difundir, não é verdade? Ó? Ele está numa região concentrada, a tendência dele é se difundir pelo ambiente. E essa difusão, ela sai do mais concentrado para o menos concentrado. E a osmose é diferente. A osmose, ela é do menos concentrado para o mais concentrado. E ela precisa de uma coisa chamada membrana semipermeável. Tá? O que vocês acham com esse termo semipermeável? O que seria algo semipermeável? Perfeito. Ela faz uma seleção pelo tamanho, que nem as células. As células, ela tem uma membrana, né? E essa membrana, ela reveste a célula e ela é uma proteção. E ela é semi-impermeável. Ela faz uma seleção. Ela permite que alguns componentes passem e outros não passem. Aí vai analisar. Esse aqui pode passar. Beleza, entra aí. Esse aqui não vai passar. Tá? Então, eu preciso ter uma membrana semi-impermeável e tenho que ter dois meios, duas soluções, uma diluída e outra concentrada. Se você analisar esse exemplo aqui, ó, desse lado esquerdo, nessa corzinha rosa, eu tenho uma solução, ó, diluída. Desse vermelho eu tenho uma solução concentrada. E aqui no meio, ó, eu tenho uma membrana semi-impermeável. A membrana, coloca aqui, ó, semi-permeável. Tá aqui. Beleza? Então, ela vai fazer a seleção. A osmose está dizendo assim, ó, teoricamente, o que era para acontecer? Era a solução mais concentrada, ela tinha que passar para a solução mais diluída. Só que a osmose, devido a essa membrana semipermeável, ela faz o contrário. A solução mais diluída, ela vai passar para a solução concentrada. Vou mostrar aqui um efeitozinho aqui, especial, ó. Mostrando aqui, ó. O solvente, ele começa a passar para a solução mais concentrada. O que você observa aí agora, ó? Se você analisar aí o efeito que eu fiz aí no PowerPoint. Tu vai ter agora os volumes diferentes. Percebe aí que os volumes estão diferentes agora? A solução mais diluída, ela tem um volume, ó. O volume dela aqui, vou chamar volume 1,
ela é menor do que aqui o volume 2. O volume 2 está maior. Por que isso aconteceu, professor? Porque o solvente ele saiu dessa solução mais diluída e ela foi para a solução mais concentrada. E esse processo aí, ele é chamado de osmose, galera. Beleza? É um processo chamado de osmose. Professor, isso acontece no nosso dia a dia? Acontece demais. Já já vou dar alguns exemplos para vocês, que é muito utilizado. Ó. Então, a membrana semipermeável, né? Essa que eu falei para vocês. Como é que ela vai funcionar? Qual é o mecanismo dela? Qual seria o mecanismo dela? Quem foi que falou que ela exerce uma seleção? Achei muito legal, né? Ó, como é que ela vai fazer essa seleção? Se você fizer aqui uma análise, tipo, se eu tivesse uma lupa aqui, imagina só, pego uma lupa aqui, tiro um trechozinho dela e amplio aqui. Seria mais ou menos isso, ó. Tá vendo que a membrana seria essa parte aqui, ó. Vou até axurar ela aqui de vermelho. A membrana seria essa região aqui, ó. Essa aqui seria a nossa membrana, tá? Essa parte aqui, ó, seria a solução diluída. Deixa eu colocar aqui, ó. Seria a nossa solução diluída. E essa outra região aqui, ó, seria a solução concentrada, tá? Solução concentrada. Olha só, tá vendo esses espaçamentos aqui, ó, da membrana? Tá vendo esses espaçamentos? Ela vai fazer a seleção pelo tamanho de partícula. Se tu for ver, ó, essa membrana semipermeável, ela permite, ó, tá vendo aí a bolinha amarela, pelo tamanho dela, ó, ela permite a passagem dessa bolinha. Então essa bolinha aqui, ó, que seria tipo solvente, ele pode transitar aqui tranquilamente de uma região para outra. Por quê? Porque o tamanho de partícula é permissível. Então ela permite, isso aí pode passar. Agora imagina só essa partícula vermelha sendo o teu soluto, tá bom? Sendo teu soluto. Será que ele consegue passar lá para o outro lado? Se for ver aqui, ó, ele vai se deslocar. Quando ele chegar aqui, ele não passa. Por quê? Porque o tamanho dele, né, não é compatível. A membrana ela não permite que o teu soluto passe para o outro lado. Então, se ela não permite que o teu soluto passe para o outro lado, o teu solvente passa para o outro lado. É por isso que há um aumento de volume nessa região, onde a solução é concentrada, e uma diminuição no volume, onde a solução é diluída. Tranquilo, galera? Deu para entender aí? De boa. Então, vamos ver aqui algumas coisas que é interessante. Existem meios isotônicos, hipotônicos e hipertônicos. Eu vou explicar aí através desse desenho, tá bom? Primeiro, eu vou até escrever isso aqui que vai servir para vocês, tá? Não só para minha disciplina, mas esses prefixos aqui, ó, iso, hipo e hiper, tá? O que significa iso, galera, para vocês? O que é esse prefixo iso? O que vocês acham que é esse prefixo iso? Iso. Ó, oi. Pode falar. Exatamente. Que assim, ó, se você for ver essas termologias, esses prefixos, eles vêm de uma língua morta, né? Eu não vou saber de onde, se é do grego ou do latim, então eu não sei, tá? Mas o que eu posso falar para vocês é o seguinte, ó. Toda vez que vocês encontrarem esse termo iso, ele significa igual ou mesmo, tá bom? Ele está dizendo que é igualdade. Ok? Igual ou mesmo, tá? O significado dele é isso, ó. Isotônico quer dizer que a concentração, eu tenho um meio onde a concentração ela é igual. Já já eu explico isso, tá bom? Quando eu falo hipo, né, ele quer dizer menor. Quando eu tenho uma concentração menor. O hipo ele quer dizer exatamente a pessoa que está
Hipoglicemia. O que é hipoglicemia? Vocês já ouviram falar sobre hipoglicemia? Quer dizer que a concentração de glicemia ou de açúcar no sangue da pessoa está baixa, entendeu? Está baixa. Então ela está com uma quantidade muito menor do que seria esperado. Quando você fala assim, hiperglicemia, hiper quer dizer que está maior, tá? A quantidade de açúcar no sangue ela é maior do que o esperado. Geralmente as pessoas que são diabéticas elas têm uma hiperglicemia, tá bom? Então, só para a gente destacar isso aqui, que vai servir isso aqui para outras coisas, tá bom? Quando eu falo isoeletrônico, quer dizer que a mesma quantidade de elétrons, tá bom? Então, por aí vai. Então, o esquema é o seguinte, ó. Imagina só. Vou fazer esse desenho. Não está muito legal. Deixa eu ver se eu coloquei outro aqui. Tá, eu vou desenhar ele aqui. Acho que fica melhor. É engraçado que quando eu faço essas aulas, eu tenho uma ideia, mas quando eu começo a dar aula em si, né, começo a falar com vocês, o pensamento começa a fluir aqui, aí eu começo a imaginar de outras formas. Então, deixa eu explicar só. Vocês já viram umas bolinhas, acho que fica legal isso aqui. Vocês já viram umas bolinhas que era utilizado antigamente, que o cara colocava, minha mãe tinha, até quebrei. Ela tinha uma vasilha, um recipientezinho que ela botava água e botava umas bolinhas dentro. Aí depois de um tempo as bolinhas elas começavam a crescer, ficava bem grandona. E ela estourava. Vocês lembram disso? Não sei se alguém já viu isso. Isso, você colocava ela dentro d'água, ela inchava, ficava grandona e estourava, né? Eu pegava pra brincar de bila lá em casa. Aí minha mãe ficava pé da vida comigo. Mas deixa eu explicar como é que é isso. Ó, eu tenho 3 recipientes aqui, tá? Eu desenhei aqui de propósito, imagina são essas condições. Isotônica, hipotônica e hipertônica, né? Primeiro, aqui seria o termo aqui, ó, isotônico, tá bom? Isotônico é o seguinte, é que tu pega uma célula, vou usar aqui o exemplo de uma célula, tá? Tu pega uma célulazinha, desenhei minha célula, feia, que só parecendo um ovo, né? Coloca dentro desse meio aqui isotônico, tá bom? E tu analisa. Tu vai analisar que a célula, ela não vai aumentar e nem vai perder tamanho. Ela vai ficar do mesmo tamanho. Por quê? Porque a concentração do meio, a concentração aqui do meio, é igual à concentração interna da célula. Então aqui não acontece osmose. Porque para acontecer osmose, tu tem que ter concentrações, né, diferentes. Coloca aqui, concentrações diferentes. E tu tem que ter uma membrana semi-permeável, né? Que a gente viu lá, semi-permeável. Então, como a concentração é igual, a célulazinha, ó, fica perfeita, não acontece nada com ela, tá? Agora, quando tu tem um outro ambiente, que é esse ambiente que eu falei para vocês, ó, eu tenho um meio, que esse aqui é o meio hipotônico, né? Eu vou chamar aqui de 2, tá? Tem um meio aqui, ó, hipotônico. Se tu pegar uma célula e colocar nesse meio aqui, tu vai ver que essa célula ela vai aumentar. Por quê? Porque a concentração, tá? A concentração do teu sistema, deixa eu colocar aqui, ó, a concentração do meio onde ela está, né? Imagina aqui que tem uma solução. A concentração é alta e a concentração de dentro dela é baixa, então ela aumenta de tamanho. É o que acontecia nessas bolinhas aí, tá? Quando tu colocava ela dentro da água lá, ela aumentava de tamanho, por quê? Porque a água entrava dentro dela, porque ela estava no meio, tá? No meio hipotônico, tá? Ela estava com a concentração, perdão, até coloquei aqui errado, ó. A concentração do meio, já que é um meio hipotônico, tá? A concentração do meio é menor do que a concentração da célula, tá? Ela é menor, ou seja,
A concentração aqui é maior e aqui a concentraçãozinha é menor. Então, o solvente ele vai sair da concentração menor para maior. Então, essa célula ela aumenta. Ela vai aumentando até ocorrer um rompimento aqui. Ela vai ficar grandona, né? Ela vai inchar. Um exemplo prático disso aqui, que não pode ser feito de jeito nenhum. Tipo, você já ouviu falar de água destilada? Por que eu não posso beber água destilada? Eu falo assim, galera, não pode beber água destilada. Água destilada tem os sais. Ó, a água destilada não tem os sais, então ela é um meio hipotônico, tá? A água destilada é hipotônica, ela não tem sal nenhum, a concentração dela é zero. Se tu bebe a água, o que vai acontecer contigo? O que vai acontecer com as células do teu corpo? Elas vão aumentar de tamanho. Elas aumentam de tamanho. Consequentemente, tu vai ficar todo inchado, velho. Tá? Tuas células elas vão crescer tanto, tu vai ficar todo inchado, tu vai ter uma aparência horrível. Entende? Então a água destilada, ela não é recomendada para você beber. Você tem que ter as concentrações de sais indicadas lá. Tem certa concentração de sais que é justamente para você ter um meio isotônico. Água destilada eu posso utilizar para aguar as plantas? Também não, tá? Porque você vai matar suas plantinhas. Ela vai aumentar tanto que ela acaba arrebentando aqui. Bem que as células das plantas elas têm a parede celular, né? Que ela consegue ter uma resistência um pouco maior. Mas não pode, tá? O ideal é ter uma água meio isotônico. Então, pegar a água do ar-condicionado para aguar as plantas talvez não seja interessante. Beleza? E por último, aqui a gente tem o meio hipertônico. Meio hipertônico é quando a concentração da solução ela é muito alta em relação ao teu meio. Então, se tu for pegar aqui uma célula e colocar no meio hipertônico, tu vai ver que ela vai ficar bem pequenininha, vai ficar murchada, ficar murcha, né? Por quê? Porque a água vai sair de dentro da célula e vai para o meio, então ela murcha. Por isso tu não pode beber também água do mar. Se tu beber água do mar, tu vai se hidratar? Eu tô morrendo de sede, velho. Vou beber água do mar. Não, cara, tu vai ficar mais desidratado ainda, porque tu vai perder a água das tuas células. Porque tu tá bebendo. Quando tu bebe água do mar, tu tá ingerindo uma grande quantidade de sal. Então tu tem um meio hipertônico em relação às tuas células. Então tuas células vão fazer o que? Elas vão perder mais água, né, pro meio. Então tu vai ficar desidratado. Tu não pode de jeito nenhum beber água no mar devido a isso. Quem nunca fez, tipo... Quem faz salada, vou falar aqui de cozinha novamente, ó. Pega... se ferver água do mar, você tem que fazer uma destilação, né, dela. Porque não adianta ferver. Se tu ferver, o sal vai continuar lá. Porque o sal não vai embora. Entende? Tu vai matar os micro-organismos, porém a água vai estar uma concentração muito grande. Então vai ser hipertônica. Se tu tirar o sal, né, de dentro da água, aí dá certo. Mas só ferver não resolve os teus problemas. O sal fica lá, porque o sal, se tu ferver a água, o sal, a temperatura de ebulição dele, eu acho que é quase 1000 graus Celsius. Então, tu não tem como tirar ele, né? A não ser que tu ferva, tira a água e tu condense a água, né? Fazer uma destilação, aí dá certo. De outra forma, não dá certo. Se utiliza a osmose para fazer a osmose reversa, né? Que é justamente para você tirar a água o sal da água do mar. Tem a osmose reversa que eu vou explicar para vocês como é que é. Mas aqui, ó. Quem é que nunca fez? Se você observar o alface. Se tu coloca o alface na água com sal, ele vai ficar o quê? Ó, se tu for analisar, ó. Ele fica murcho, né? Depois de um tempo. Se tu colocar o vinagrezinho, alguma coisa lá, se tu não consumir logo ele, tu vai observar que ele vai ficar murcho. Oi? Exato. Uhum. A carne de sol, eu até coloquei aqui, ó. A carne de sol, ela é interessante que o que o pessoal faz? O pessoal taca sal nela, né?
quando você taca sal na carne, há uma redução significativa de água. E por que isso, professor? Porque os micro-organismos, eles precisam de água para proliferar, eles precisam de água para crescer, tá? Então, como a carne de sol é interessante, que foi aqui no sertão, né, que se desenvolveu essa técnica. Porque como eles precisavam percorrer grandes distâncias e não tinha sistema de refrigeração, então o método eficaz era o quê? Tacar sal na água, taca o sal na carne. Ela desidrata a carne, tira a água da carne e ela consegue ter um tempo maior de duração, né? 3 meses, 6 meses, né? Sem o sistema de refrigeração. Aí mata também os micro-organismos, tá? Se tu for ver, tipo, conservas, se tu for ver também esses materiais, esses produtos industrializados, eles têm uma grande quantidade de sódio, né? Uma grande quantidade de sal. Por quê? Porque ele preserva o alimento por mais tempo. Tu tem um meio hipertônico, então a proliferação de micro-organismos lá é muito pequena. Então tu aumenta o que é chamado tempo de prateleira do teu produto. No entanto, tem que ter cuidado, né? Porque tem sal demais, aí vem outros problemas de pressão alta e por aí vai, né? Então tem que ter um certo cuidado com isso aí também. Deixa eu falar só aqui. Rapidinho, galera. Só falar disso aqui, ó. Osmose, tá? Existe uma coisa chamada osmose reversa. Que o mecanismo é o mesmo, ó. Tu tem... Deixa eu só abaixar aqui. Tirar essas... Ixi, não vai sair. Deixa eu ver se sai. Sai não. Teria que apagar. Osmose reversa, vocês podem até pesquisar, galera. Ó, osmose reversa, ela é muito utilizado para você tirar o sal da água, tá? Que tu aplica uma força aqui contrária. Tu tem imagina só, aqui tu tem água do mar, tá? Sei lá, água do mar. Aí tu tem um êmbolozinho aqui, ó, uma força, tu aplica uma força aqui, o que é que vai acontecer com o solvente? Ele vai sair daqui e vai vir para cá. Ele vai começar a vir para o outro lado. O sal, né, o NaCl, ó, o sódio, ele não vai passar para o outro lado, porque a membrana não permite. Então a membrana semipermeável, ela acaba separando o sal da água, né, e deixando a água pura aqui do outro lado. Aí tu pode utilizar como água potável, entende? É muito utilizado a osmose reversa nos países onde você tem uma pequena quantidade de água, tipo na Arábia Saudita, né, eles fazem muito isso, né, nesses países onde é deserto, eles utilizam a água do mar como uma fonte, né, eles fazem a osmose reversa. Qual o problema? Que essas membranas semipermeáveis são um pouco caras, né, a tecnologia dela é um pouco cara, mas dá para fazer tranquilamente. Aqui no Ceará dava para fazer isso? Dava, tranquilamente, daria para fazer também, tá bom? Só que é caro ainda, né, o sistema. Então, é isso, galera. Deixa eu voltar aqui falando muito. Então, turma, eu falei aí para vocês, né, sobre a parte de propriedades coligativas. Deixei uma atividade lá para vocês, tá? Já tá lá, coloquei de manhã essa atividade lá para vocês. É um TD com algumas questões. Próxima aula eu vou pegar algumas questões e resolver, mas o ideal é que vocês tentem fazer, ver as que vocês não conseguem resolver e tiram as dúvidas comigo na próxima aula, tá? Que aí fica melhor para a gente discutir as questões e não perder tanto tempo. Aí depois a gente já vai passar para outro assunto que vai ser termoquímica, tá? A gente vai começar a parte de termoquímica. Então é isso. Deixa eu fechar aqui a aula e vou falar outra coisa aqui com vocês.